Pelo sinal da Santa Cruz de Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém. Mas vamos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Oficialmente, padroeira do Brasil, de maneira que toda a nação deve se voltar para louvar Nossa Senhora de modo particular, suplicando a sua proteção sobre nós. É uma história bonita, uma mistura de simplicidade com milagre, não é? Rapidamente, somente recordar os pontos principais. Um pescador que morava perto de Guaratinguetá, no norte de São Paulo, e pescava no rio Grande que tem lá, chamado Rio Paraíba. Passava pela cidade de Guaratinguetá o governador, e os vereadores da cidade de Guaratinguetá queriam oferecer um jantar especial ao governador, sabendo que ele gostava de peixe, queriam obter peixe para isso. Então esse pescador era muito conhecido, foram procurá-lo para encomendar-lhe peixe. Ele disse que os peixes tinham desaparecido, isto é, às vezes, não é? Foram para outra região do rio, de maneira que eles tentaram, nos últimos dias, várias vezes, pegar e não conseguia capturar peixe nenhum. E ele era um homem pobre, precisava do peixe para se sustentar, mas que confiava em Nossa Senhora da Conceição. Ele era muito devoto a Nossa Senhora sob o título de Imaculada Conceição. Ele haveria de achar o peixe. Convidou dois companheiros pescadores também, que não queriam ir, porque sabiam que não havia peixe naquela ocasião, não se achava, mas ele insistiu, dizendo-lhes que Nossa Senhora da Conceição daria o peixe. E assim eles foram. Lançaram a rede, nada conseguiram. Lançaram de novo, nada conseguiram, umas 3 ou 4 vezes. Até que, lançando a rede mais uma vez, por insistência do pescador devoto a Nossa Senhora, vamos, gente, ela vai dar. Ficaram espantados quando a rede estranhamente capturou uma pequena imagem de barro cozido de Nossa Senhora da Conceição. Entretanto, a imagem estava sem a cabeça. Era só o corpo da imagem. Mas ele disse, está vendo? Nossa Senhora da Conceição, ela vai dar o peixe. Vamos lançar de novo. Quando lançaram de novo, estranhamente a rede trouxe a cabeça. Uma coisa curiosa, né? Uma rede de pegar peixes em movimento captura uma imagem ou uma cabeça de imagem de barro do fundo do rio. Aí eles se animaram e lançaram mais uma vez a rede e pescaram abundante peixe, não é? Parecendo aquele episódio do Evangelho em que Nosso Senhor aparece na beira do mar da Galileia, e lá no alto mar estão uns pescadores, que são justamente São Pedro, São João, Santo André, etc. E ele grita cedinho, né? Tendes alguma coisa para comer? E eles respondem, nada, pescamos a noite inteira, não está conseguindo. Pois lancem a rede para o lado direito e acharão. E eles lançaram a rede e pegaram peixe abundante. Assim aconteceu a mesma coisa, só que quem estava presidindo o milagre aí era Jesus, e no caso daqui Aparecida
era sua mãe, era Nossa Senhora. Daí a imagem foi levada para a casa dele, do pescador principal, que ficaram com devoção ali constante, havendo até sinais curiosos, como uma ocasião que eles estavam reunidos de noite para rezar a Nossa Senhora, e as velas apagaram, e quando foram acender de novo, as velas acenderam por si mesmas, não é? Além de outras coisas mais impressionantes, como daquele escravo velho, não é? Que fugiu da fazenda do patrão dele, que era um protestante, muito duro com os escravos, segundo diziam, e ele fugiu para a mata e ele mandou homens com cães caçar o velho, e quando ele veio com as mãos, não é, presas em algemas, algemada, que passou pela frente da igreja Nossa Senhora Aparecida, já havia a igreja nessa ocasião, ele gritou: Minha Senhora Aparecida, tenha pena deste velho que é devoto seu. Aí, na mesma hora, as algemas caíram, ele ficou solto. Aí o feitor tomou as algemas, prendeu de novo, ele repetiu a oração e o milagre se repetiu. E esse fato, não é, foi tão impressionante que a gente sabe que o próprio dono da fazenda protestante se converteu. Não é? Uma história parecida com aqui a história de Candeias, não é? Que é justamente uma protestante que vai se converter por meio de Nossa Senhora das Candeias. Bem, o fato é que ela se tornou, não é, naquela região, aqui era pouco conhecida, pouco invocada, Nossa Senhora com o tiro de Aparecida. Mas São Paulo, por exemplo, o estado era todo cheio de devoção. Quando a gente chegava em São Paulo, via o povo devoto da Senhora Aparecida, devoto da Senhora Aparecida. Né? Sabemos também de um atentado horrível de um protestante, porque a igreja bonita, antiga, ainda está lá, coisa que fizeram aquele monstro horroroso, que está lá enorme, e muito mal feito, e de muito mau gosto, em vez de fazer uma coisa digna, nobre e bela. A outra igreja mais velha, que é mais bonita, embora menor, a imagem ficava no altar-mor, a gente podia passar por trás, eu mesmo fiz isso na minha juventude, e tocar, e beijar. E um protestante passou, não é? Pegou a imagem e atirou com violência no chão, e a imagem se espatifou. Não é? Esse atentado horrível ocorreu, né? Nós sabemos, e é interessante que o restaurador principal do Vaticano naquele tempo era um brasileiro, o doutor Alberto Rei de Campos, que foi quem fez a restauração da imagem. Ela está restaurada, não é? Ela está restaurada. Se não me engano, no quebrar da imagem, as mãos postas ficaram perfeitas. Nossa Senhora sempre rezando por nós. Foi bem, então, na hora da gente rogar a Nossa Senhora Aparecida, não é? Por isso houve um movimento aí de católicos do Sul para que se rezasse hoje, pelo Brasil afora, às 3 horas da tarde, um rosário, porque a gente sabe que Nossa Senhora apareceu no interior de Pernambuco na década de 1930, e ela disse que o comunismo ia invadir o Brasil e só o rosário dela libertaria o Brasil de coisas piores.
haveria derramamento de sangue. Pelo menos nessa altura nós sabemos que já houve, principalmente do nosso presidente, não é? Principalmente ele, que não está morto porque Nosso Senhor não deixou. Pois bem, fez essa campanha pelo Brasil afora e eu achei que a gente também deveria aderir. Como nós estamos fazendo todo sábado lá na edícula de Nossa Senhora de Fátima, em Ondina, pensei que até mandei convidar todos para irem para Ondina às 3 horas da tarde hoje, para esta de Rosário. Entretanto, eu soube ontem de noite que o infeliz monstro Lula, ladrão comunista, que os comunistas do Supremo Tribunal fizeram tudo para colocá-lo como presidente da República e suspenderam a condenação dele. Não tiraram, não podem tirar. Suspenderam e ele então é candidato, por mais indigno que seja, e é um comunista, portanto é um inimigo do Brasil. E esse homem, não é, vem, eu soube que vem a Salvador hoje e que estará num desfile com gente dele de lá, de Ondina até o Farol da Barra, amanhã, hoje de tarde. Embora estejam marcados para 4 horas, e o nosso rosário seja 3, deve haver gente de lá naquela região, e esse povo é muito mau. Esse povo é muito mau. Então a gente não sabe que confusão pode haver. Eu então resolvi mudar de lugar. Importa a Nossa Senhora e pronto. Então fiquei pensando em Salvador, onde eu faria. Podia, por exemplo, na Gruta das Doroteias, mas é um lugar fechado das Irmãs Doroteias, e não deve se meter nisso. Pensei na imagem Nossa Senhora da Conceição, na frente da Guerra dos Mares, mas é um lugar hoje de um movimento de veículo enorme, não dá certo aquilo ali. Infelizmente não é mais tranquilo como era no tempo do santo Monsenhor Anísio, pároco daquela igreja. Aí me veio a ideia de mudar para a Gruta de Lourdes, que fica ao lado da igreja de Santo Antônio da Barra. Não fica tão longe do Farol, etc., mas eu acho que fica o suficientemente longe. Então, todos sabem, né? Quem passa pela frente da igreja de Nossa Senhora da Vitória, há uma ladeira que vai dar lá do Porto da Barra. Então, essa ladeira grande é chamada Ladeira da Barra, nome popular. No meio da ladeira, à direita, há um desvio de subida com a bela e eu suponho mais antiga igreja de Santo Antônio do Brasil. Lá está a bela igreja de Santo Antônio e ao lado há uma Gruta de Lourdes, ao lado da igreja. Hoje, dia de feriado, acredito que aquela ladeira não esteja cheia de carros, como pode estar em dia comum. E assim a gente pode encontrar espaço para estacionar, quem for de carro, etc. Então, fé em Nossa Senhora, às 3 horas da tarde, diante da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, juntinho, colado com a igreja de Santo Antônio da Barra. Quem desce a ladeira da Barra, antes de chegar embaixo a essa ladeira, só vê a ladeira e vê logo a imagem, a igreja grande, bonita, antiga, a igreja que eu acho que eu nunca vi na minha vida
nenhuma igreja com um frontão tão grande como ela tem. É uma igreja curiosa, um estilo curioso daquela igreja. Ela está lá hoje em dia, quem toma conta dela são os jesuítas, não são os franciscanos, como era de se esperar, são os jesuítas. Enfim, está lá, então com fé em Nossa Senhora, os que puderem estar às 3 horas da tarde, para rezarmos o rosário a Nossa Senhora, lá na hora de todo o Brasil. E eu soube que alguns católicos convidaram o presidente para rezar defronte da igreja de Aparecida, 3 horas também ele, e rezar o rosário com os fiéis que estiverem lá. Soube que o próprio presidente irá também rezar o rosário. Mas, na verdade, a gente nunca viu no Brasil um presidente a falar tanto em Deus como esse homem fala. E não é um homem perfeito, não recebeu uma formação católica adequada, mas é um homem que é católico e é um homem que teme a Deus, e eu espero que Nosso Senhor o salvará em recompensa por tudo que ele tem sofrido pela nossa pátria, trabalhando como um leão, mesmo combatido de toda forma pelos comunistas. Porque a gente sabe que há o risco, não é? Como aconteceu no primeiro turno. É lógico que o Bolsonaro ganhou, é lógico. Não há nenhuma dúvida que ele teve mais votos. Mas eles alteraram as urnas. E ainda, anteontem, se não me engano, nos Estados Unidos, um sujeito que é o responsável pelo controle dessas urnas no mundo todo, americano, foi preso justamente por fazer desvios nas urnas. E se falou em desvio de urna nos Estados Unidos, na América, e aqui na América do Sul também. Então a gente sabe que isso pode ocorrer, mas Nossa Senhora é mais poderosa. Como ela disse em Fátima, só eu vos posso socorrer. Então, eu quero pedir 2 coisas. Primeiro, rezem a maior quantidade de rosário que puderem pelo Brasil nesse resto de mês, em preparação para a eleição do dia 30. Rezem o mais que puderem. Aproveite as horas vagas, pegue seu texto, vá rezar seu rosário. E os que puderem estar presentes lá, sejam quantos forem, nós estaremos, eu com fé em Deus, estarei lá rezando. Né? O Padre Joaquim não pode ir, mas estará rezando aqui, em mesma hora, em união conosco. E nós elevaremos junto com brasileiros de muitas cidades do Brasil, que na mesma hora estarão elevando a Nossa Senhora o rosário, pedindo pela vitória de Bolsonaro, pela derrota de Lula, que é um monstro. Lula é um monstro. Lula é um monstro. Ainda ontem eu ouvia uma história curiosa, vou transmitir como ouvi. Um homem vindo para a Bahia de São Paulo, que é um dos membros da chefia nacional do PT, disse a uma pessoa conhecida minha, vinda à reunião: eu gostaria de não votar para Lula, mas se eu não votar, eles têm como descobrir. E eu corro muito perigo. Mas digo, tente convencer as pessoas a não votarem para Lula. Lula está com um ódio dos brasileiros sem tamanho.
um ódio sem tamanho. Na medida que ele vê os brasileiros aclamando Bolsonaro, esse ódio dele cresce a um limite inimaginável. E ele está planejando justamente o quê? Ele se tornando presidente. Primeiro, sendo um ladrão dos maiores que já houve no mundo, ele tem dinheiro até não poder mais. Então, o que é que ele vai tentar fazer como presidente? Dar uma dinheirama imensa a cada deputado para apoiarem a ele. Implantar o comunismo associado com a China comunista, que quer dominar o Brasil. Quer fazer do Brasil o quintal deles. Enquanto isso, nós temos um presidente que não fez mais pelo Brasil porque esses comunistas não deixaram. Os comunistas do Supremo Tribunal, etc. Não deixaram. Atrapalharam o que puderam. Mas se ele foi eleito agora, ele conseguiu um apoio maior em todo o país. Em todo o país. E ele poderá beneficiar a nação de maneira espantosa. Ele já desenvolveu o Brasil em muitos pontos, já fez coisas incríveis por essa nossa pátria e poderá fazer mais, porque ele ama o Brasil, ele quer servir ao povo, mesmo com sacrifício e risco cada dia, porque basta ele sair, para poder ser morto. Basta isso. Então, que cada um tente conquistar um lulista. Sei que não é fácil. Muitos por fanatismo, muitos por falta de fé, muitos por ignorância. Eu disse na rua a uma moça, vote em Bolsonaro, né? Assim na rua. Votar em Bolsonaro? Eu voto em Lula. Ele não crê em Deus, eu disse a ela. Ele é ateu. Não é ateu nada, ele crê em Deus sim. Repare que isso é mentira. Mas pode ser que essa pessoa pense que é verdade. Pode ser. Então, quem conseguir conquistar um lulista, primeiro para não votar em Lula, segundo para votar em Bolsonaro, já terá feito uma bela coisa. Repare bem, não fique na sua possibilidade poder conquistar um e, por negligência, por omissão, não fazer isso. Não fiquem e rezem e façam o sacrifício, façam o jejum pelo Brasil, rezem o rosário, e hoje com fé em Deus quero ter força, não é? A minha saúde já não está essa maravilha toda, e eu tenho 87 anos de idade, já estou muito velho, estou vendo meus irmãos partindo desse mundo. Tinham todos vivos, mas esse ano, há 2 anos atrás morreu uma irmã minha, agora, há 15 dias atrás, morreu outra. Quer dizer, eu vejo ao meu redor os meus irmãos chegando ao fim. Também eu, não é? Também eu. Mas melhorei um pouco da coluna, está dando para suprir um pouco as coisas,
e quero continuar enquanto tiver alguma resistência servindo ao povo na direção do céu. Façam o que puderem para aumentar os eleitores de Bolsonaro. Façam o que puderem. Eu soube que Lula gastou um dinheiro enorme para dar a candomblezeiros aqui da Bahia gado de raça pura para sacrificar aos demônios pela vitória dele.